Calorosas saudações, e Joana Amaral Dias é das primeiras candidatas à presidência da República. Foi mais rápida do que, por exemplo, Gouveia Mel, que ainda, termos oficiais, ainda não oficializou, e foi ainda mais rápida do que eu a pedir like nos meus vídeos. Portanto, eu sei que já vou em atraso comparativamente à Joana Amaral Dias, mas metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, e as novas t-shirts da Cultivem-se também já estão disponíveis no site, no primeiro link da descrição. Ora, vamos ver então o que é que se passa, não é? A ADN apoia a candidatura de Joana Amaral Dias à presidência da República. A Joana Amaral Dias já tinha sido candidata pelo ADN nas eleições europeias, portanto, deste ponto de vista, não é uma surpresa. É uma surpresa no sentido em que eu diria que, eu não vou dizer que não estava à espera, vou apenas dizer que não esperava que fosse agora, até porque eu, em vídeos de presidenciais, que já fiz até nas últimas semanas, tinha dito que isto poderia ser uma possibilidade, tendo em conta a falta de candidatos à direita. Se o André Ventura não se candidatar pelo Chega, eu acho que a Joana Amaral Dias tem uma boa hipótese de ter uma boa percentagem nas presidenciais. A ex-deputada do Bloco de Esquerda, Joana Amaral Dias, entrou na corrida a Belém. A psicóloga e comentadora vai ser apoiada pelo ADN, partido pelo qual concorreu nas últimas europeias. A psicóloga e comentadora Joana Amaral Dias, 49 anos, vai ser candidata à presidência da República em 2026. Anunciou esta quarta-feira em comunicado o Alternativa Democrática Nacional, ADN, o partido liderado por Bruno Fialho, confirmou que vai apoiar esta candidatura. Portanto, era o que eu tinha dito, não me surpreende que o ADN o faça. Agora, acho muito interessante, porque em termos daquilo que é o antissistema, a Joana Amaral Dias até se apresenta em determinado aspecto em mais antissistema do que o André Ventura, pelo menos em alguns aspectos. Questões pandémicas, Joana Amaral Dias parece-me mais antissistema do que o próprio Chega / André Ventura. Nas questões de críticas à União Europeia, a Joana Amaral Dias também é mais antissistema do que o próprio Chega e o André Ventura. Portanto, há aqui até um fundamento de antissistema, ou uma quantidade de antissistema, um antissistema mais institucionalizado no Chega e outro não tanto, do ADN, da Joana Amaral Dias, a concorrerem em eleições. E isto é interessante porquê? Porque começa a haver diversidade em termos eleitorais e ideológicos dentro da vertente antissistema em Portugal. É a massificação do antissistema, o que é muito interessante, muito interessante. A escolha do ADN recaiu sobre Joana Amaral Dias devido à sua inigualável defesa pelas liberdades, direitos e garantias fundamentais dos portugueses e por ser uma patriota, pacifista e soberanista. Ou seja, é alguém que defende valores que refletem os princípios do ADN, afirma Bruno Fialho. A Joana Amaral Dias tem uma característica muito interessante, que é, ela foi deputada pelo Bloco de Esquerda, não é? Há 20 e poucos anos, e as pessoas chamam-lhe troca-tintas e não sei o que mais. A realidade é que eu, se for ver, pelo menos em política externa, em política interna, enfim, mas na altura, quando eu analisei mais ideologicamente a Joana Amaral Dias na altura das europeias, a Joana Amaral Dias não mudou muito as suas posições comparativamente há 20 anos atrás. Porque o euroceticismo era algo que estava presente no Bloco de Esquerda no passado. O facto de, por exemplo, o Bloco de Esquerda ser benevolente a algumas posições ocidentais hoje em dia só para não perder eleitorado era algo que não acontecia no passado, não era? E, portanto, no caso, a Joana Amaral Dias poderá ter mudado em alguns aspectos, não é? Porque toda a gente muda em 20 e tal anos, mas eu acho que os core belief da Joana Amaral Dias não mudaram comparativamente há 20 anos atrás. Eu acho que o status quo político da esquerda à direita é que esse mesmo status quo, desde o Bloco até ao Chega, o Chega não tanto a Iniciativa Liberal, que são recentes, mas desde o Bloco de Esquerda ao CDS, se foi moldando de outras formas, não é? Portanto, eu acabo por concordar com estas características, independentemente de, porque as pessoas poderão dizer que, enfim, em aspectos sociais, se calhar a Joana Amaral Dias é mais progressista do que muita gente à direita, creio eu, mas o facto de a Joana Amaral Dias fazer críticas incessantes à União Europeia justifica a questão do soberanismo e do patriotismo. Na questão do pacifismo, relativamente à questão, isto é claramente uma indireta pela questão da Rússia e da Ucrânia, eu ando a dizer que nós temos que ter uma abordagem completamente diferente daquilo que o standard de status quo ocidental tem tido, e não é a mesma abordagem que o PCP, é uma abordagem que o Trump tem. Essa parece-me ser a mais realista, porque como devem imaginar, quando uma pessoa diz eu não sou a favor daquilo que é a opinião de status quo da guerra na Rússia e da Ucrânia, cai o Carmo e a Trindade, porque a malta vai dizer que vocês faltam logo no PCP. Não, mas a vida não é só preto nem é só branco, há muita coisa no meio, não é? Portanto, o Trump oferece uma solução em termos institucionais diferentes do que aquela que o PCP, por exemplo, aos partidos comunistas oferecem, não é? O PCP quer
tomar o lado russo porque tem aquele, eu não quero utilizar esta palavra, mas o fetiche com a União Soviética, que já não é a União Soviética nenhuma, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes. E depois, o que eu mais gosto na Joana Amaral Dias, em termos políticos, é o facto do combate que ela fez às questões de erradicação de liberdades e garantias na pandemia, quando muita gente estava calada, não é? E a Joana Amaral Dias não esteve. E, portanto, eu, nesse aspecto, estarei sempre grato a toda e qualquer pessoa. No caso, a Joana Amaral Dias, poderia ser outra pessoa qualquer, mas nesse aspecto tenho que dar a mão à palmatória. O presidente do ADN explica que o partido decidiu apoiar Joana Amaral Dias, pois os nomes que têm sido avançados pela comunicação social como possíveis candidatos não oferecem a imparcialidade e, relativamente a alguns, a credibilidade que um presidente da República necessita de ter. Consideramos que a Joana Amaral Dias é uma voz crítica e independente, com um histórico de defesa de causas sociais e transparência, para além de experiência política e capacidade de articulação e conhecimento das necessidades do país. Bom, obviamente que esta parte dos elogios o Bruno Fialho teria que fazer, não é? Faz parte, não é? Se fosse candidato qualquer, mas no caso aqui da independência, as pessoas podem não gostar da Joana Amaral Dias, mas a verdade é que o é. Esteve no Bloco de Esquerda, discordou, não quis lá estar, saiu, apoiou o Mário Soares em 2006 às presidenciais, esteve no Nós Cidadãos, hoje em dia está no ADN. Portanto, eu valorizo pessoas assim, que pensam pela própria cabeça, independentemente do que as pessoas dizem ou não. Portanto, eu acho que isso é de valorizar e acho que faz mais falta esse tipo de pensamento na realidade portuguesa, no sentido em que se eu não estou bem ou não concordo, eu vou-me embora porque as minhas ideias estão acima de qualquer núcleo político ou partidário ou institucional. E se esse individualismo, no ponto positivo da palavra, começar a ser mais enraizado culturalmente no país, o país anda para a frente. De uma forma que, se calhar, era um pouco mais evoluída do que estamos a viver agora. Isto tem aqui mais em baixo, não é? Recorde-se que Joana Amaral Dias já tinha sido a candidata do ADN às eleições europeias de junho, com um longo currículo na política portuguesa. Joana Amaral Dias foi deputada do Bloco de Esquerda entre 2002 e 2005, mandatária da Juventude de Mário Soares nas presidenciais de 2006, esteve ligada ao movimento Juntos Podemos, que chegou a discutir poder integrar o LIVRE, foi candidata às legislativas de 2015 pela coligação Agir, que juntou o PTP e o MAS, e em 2017 concorreu pelos Nós Cidadãos à Câmara Municipal de Lisboa. Nos últimos anos é figura assídua na TV, como comentadora em crónicas criminais e de assuntos políticos. Por acaso não sabia que ela tinha concorrido pelo MAS, mas é uma viragem ideológica. Eu não quero dizer uma viragem ideológica gigante, não é? Porque talvez nos tópicos da imigração talvez isso tenha acontecido, mas, por exemplo, em termos de política externa eu acho que isso não aconteceu, porque os partidos mais à esquerda normalmente são céticos relativamente ao federalismo europeu, talvez o LIVRE com essa exceção, mas o Bloco de Esquerda e o PCP eram claramente antifederalistas. O Bloco hoje em dia cede um pouco mais ao status quo federalista europeu, mas mesmo assim continua um pouco eurocético, mas não fazia ideia que ela tinha lá estado. Mas enfim, acho que isto termina aqui, não é? Exatamente. E bom, termina aqui. Meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 não, se é no primeiro canal, aqui aos 60 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, e tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. No primeiro estão as t-shirts, para quem quiser comprar está completamente à vontade. Meus caros, ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.